Olá pessoal, meu nome é Joseni Araújo, professor de língua portuguesa e redação, e hoje a gente traz para vocês mais um tema com potencial absurdo de cair no Enem. E como sempre a gente faz, a gente costuma trazer para vocês pessoas que tenham condições de trazer para nós à luz esse tema. O tema hoje é o poder do mérito, a meritocracia. É um tema que a gente tem convicção que possui muito potencial para cair no Enem, em razão de ter aí problemas sociais, desigualdade social, minoria envolvida. Mas, enfim, eu não sou talvez a pessoa com um know-how maior para falar sobre isso. Por isso eu trouxe aqui duas pessoas que eu estava querendo trazer há um bom tempo aqui. Muito obrigado uma vez pelo tempo de vocês, Gustavo, Juliana. Primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz e muito honrado de ter vocês aqui. E eu tenho certeza que vocês podem engrandecer muito aqui o nosso espaço Viajar na Língua Portuguesa, que é um espaço que a gente criou aqui para a gente não viajar nas regras da língua portuguesa, né? E as regras de redação. Então hoje eu acho que vai ser assim muito incrível, porque é um tema que muita gente considera polêmico, meritocracia, muita gente talvez não tenha dimensão do que isso significa, acha que sabe, mas talvez não saiba tanto, porque estava falando até aqui no off, que eu, claro, entendo que seja meritocracia, mas a gente vai sempre estudar sobre. Quando eu comecei a ver com sociólogos, historiadores, caramba, eu não sei, eu sou um completo ignorante com relação a isso. Então a gente entende que o conceito da meritocracia, em alguns momentos ele tem a sua definição meio que corroída, né? E talvez não tenha sido assim tão bem aplicado. Não se resume a cotas, por exemplo, não é? Antes de mais nada, eu queria que vocês se apresentassem. Eu me apresentei, já gastei aqui um bom tempo falando sobre isso. Todo mundo aqui sabe já quem sou eu. Estou aqui todo mês falando a mesma coisa. Gustavo, Juliano, espaço é de vocês. Mais uma vez, obrigado. Pode se apresentar, primeiro das damas, tá, Gustavo? Muito obrigada, Joseni, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou Juliana Prata, sou doutora em Educação, professora adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Trabalho também como escritora, tenho várias linguagens para chegar às pessoas, né? Minha tese de doutorado fala sobre sociologia da educação. Eu fiz uma análise num grande banco de dados de 9 países sobre aspectos da sociologia da educação, né? Como raça, classe e gênero se intercruzam nessa perspectiva da interseccionalidade para estudar a desigualdade social. Então, vim aqui trazer um pouquinho da minha contribuição para a gente conversar sobre isso. Posso estar muito enganado, mas tudo que você falou aí tem relação direta com a meritocracia. Tem relação. Tem. Senhor Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Quero agradecer, primeiramente, né? A gente vem conversando há vários e vários meses. Muitos meses, até alinhar. As agendas são bem pesadas, bem complicadas, mas chegamos hoje aqui, estamos aqui. Eu sou Gustavo Lima, né? Não canto. Sou formado em administração, pós-graduado em gestão de processos, né? Então, assim, minha carreira vem toda na indústria farmacêutica, não tinha nada a ver, até o momento, com literatura, até abrir a editora. E aí eu venho com essa novidade, né? Eu venho estudando há 2 anos sobre o mercado de editoração. E aí eu falei, Juliana, vamos construir algo para favorecer, até mesmo o nome é Oportuna, né? De oportunidade. E aí estamos aí. Muito obrigado pela oportunidade. Outro gancho. É o segundo. Obrigado pela oportunidade e espero que a gente consiga bater esse papo legal sobre meritocracia, porque isso é um assunto, né, que eu sempre tive dúvida, porque eu sempre estive no lado da empresa privada. E meritocracia na empresa privada é um assunto muito complicado. Não, eu entendo disso. Inclusive, nós vamos entender essa relação íntima aí também com editora, professor de língua portuguesa, professor de redação, professor de sociologia, né? A gente vai entender um pouquinho mais sobre essa relação íntima aí entre editora e professores, né, Juliana? Bom, já adiantamos o nosso papo, meritocracia, que eu tenho certeza que renderia aqui horas e horas e horas e horas, mas nosso espaço é um pouco limitado. Vou direcionar a minha pergunta para você, Júnior, que você, assim como eu, também trabalha com educação, mas é óbvio que você também vai falar sobre isso. A minha pergunta para você é, tratando de meritocracia, para quem é pobre,
Qual a importância da educação e qual a relação que isso tem com a meritocracia? Relação completa e absoluta. A educação, ela é uma saída para as classes populares, uma saída de mobilidade social, mas a literatura, os autores vão dizer que a educação sozinha não tem um poder de transformação social, porque a gente tem outras variáveis, variáveis econômicas, variáveis financeiras, variáveis fundamentalmente políticas, mas nós aqui nos conhecemos há muitos anos e nós vimos como o poder da educação é transformador. Não apenas para você ter mais grana e você melhorar a sua condição de vida e a condição de vida da sua família, mas para você ter recursos intelectuais para tomar decisões, para você pensar melhor, para você agir melhor na sua ação de viver no mundo, de viver a vida. Então, eu vejo que a meritocracia é uma questão, como o Gustavo já disse, uma questão complexa, porque a gente está achando que todos estão partindo do mesmo ponto de partida. Não é. E não é. A gente vive no Brasil. Falar qualquer assunto no Brasil, descartando desigualdade social, é falar no vazio, é ter uma fala incompleta, porque a principal marca do nosso país é a desigualdade social, diferente da sociedade norte-americana, diferente das sociedades europeias. A gente tem essa profunda marca que vem da nossa história, com o processo de escravização de pessoas, com o processo de capitalismo truncado, com o processo de democracia parcial, muitas vezes. A gente tem uma excelente Constituição, mas a aplicação das leis é feita de uma maneira muito, muito complexa. Então, a gente tem várias camadas que vão dizer para a gente que não tem o mesmo ponto de partida. Por isso, falar em igualdade é sempre muito complexo quando a gente está falando de Brasil. Falar em equidade é um conceito mais completo que dá conta dessa complexidade. Então, quando a gente está falando, por exemplo, porque meritocracia é um tema importante, é um tema que pode não cair diretamente no Enem, mas ele pode ser um tema correlato a outros. Então, tratar desse núcleo temático é fundamental para a gente entender outras questões. Logo, se a proposta for a gente examinar a jornada de uma pessoa que saiu de uma pobreza extrema e que conseguiu uma ascensão social através da educação, isso está contando a história do impacto da educação para a geração dela? Não. Está falando só da exceção, não da regra. E é aí que a gente peca muito, porque a gente está olhando a meritocracia, olhando as pessoas que estão fora da curva. Por exemplo, eu sou uma pessoa fora da curva, mas você pode pensar, então você se esforçou mais do que a sua família, mais do que a sua comunidade? Não, eu tinha condições objetivas e materiais de existência que me propiciaram determinada ascensão, onde uma parte disso é o meu esforço individual, mas o meu esforço individual não conta toda a história. Por exemplo, na minha família, eu sou a única pessoa que sou filha única. E meu pai e a minha mãe trabalhavam. Isso, quando a gente vai falar de condições objetivas de existência, é diferente de uma família com 2 filhos, ou de uma família com 3 filhos, ou de uma família com 3 filhos que só o pai trabalha, ou que é uma mãe solteira com 3 filhos. Então, são muitas variáveis. Quando a gente olha na ponta e fala, nossa, professora Juliana, você veio lá do Parque Elian? Sim. Lá da beira do Sarapuí? Sim. Nossa, que sucesso, como você é inteligente. Não é só sobre isso. O meu esforço individual é uma parte de um grande sistema. Sim, como professora e professora de sociologia, especialista em sociologia da educação, eu afirmo que a educação é a grande porta de mobilidade social, mas que existem fatores muito complexos para a gente considerar. Então, educação não é só mobilidade social, não é só melhorar de vida, mas é ter recurso para o viver, o que é também muito fundamental. Então, pensar nessas camadas importantes são fundamentais para a gente ter um olhar mais complexo sobre essa temática tão desafiadora, que é pensar, por exemplo, numa empresa privada. Não, você tem que bater a meta, você tem que se esforçar, você tem... Tá, mas para uma mulher que tem 2 filhos é diferente do que para um homem? Uma mulher sem filhos é diferente, uma mulher negra é diferente da experiência de uma mulher branca na mesma empresa? Então, a gente precisa racializar os discursos. A gente precisa olhar a interseccionalidade. De que classe social a gente está falando? De que gênero a gente está falando? De que raça a gente está falando? Então, quando a gente intersecciona os fatores, a gente consegue respostas mais complexas e respostas mais completas à dificuldade que é entender a vida, né? Eu acho que completo, por favor, eu posso estar caindo em erro, completo vai ser muito difícil. Agora, se aproximar disso é uma busca incessante. Você foi falando aí, eu vou sempre pensando com
conforme as pessoas vão falando. Você falou da educação e tudo mais, obviamente a gente tem uma relação muito direta com a educação. E as pessoas, elas têm um conceito. As pessoas, eu sempre falo assim, você não pode generalizar, mas estou falando só de um conceito amplo. As pessoas, de maneira geral, elas têm um conceito diferente de educação. Educação como uma mola propulsora para te levar a lugares maiores, melhores, uma situação de vida melhor, né? Mas você falou num ponto bem interessante, a educação como para você ter uma amplitude de conhecimento, uma amplitude de como funcionam as coisas ao seu redor, né? E eu costumo sempre falar o seguinte, eu não consigo passar por um livro que aquele livro não tem um impacto diretamente na minha vida. Como eu consigo enxergar as coisas que acontecem à minha volta e entender também essa coisa da meritocracia. Entender que não é só uma, não são só duas variantes, são muitas variantes aí. Mas é porque são muitas variantes que eu vou deixar de fazer, então tem que fazer, né? E como é que é isso no ambiente privado, na empresa privada? Então, na empresa privada, é muito mais maçante, né? Cruel, talvez? Quase chega a crueldade, porque quando a gente olha a indústria e o comércio e a empresa privada como um todo, eles sempre querem medir o seu potencial, né, com KPIs, né, que é índice de performance. Uhum. E a pessoa acaba ficando assoberbada em tentar chegar ao ápice daquele acompanhamento. Então, a pessoa tem ali 3 indicadores, né, que são os fatídicos, né, que é a educação, o pessoal e o profissional, que é o resultado. Então, quando a pessoa coloca esses 3, que o pessoal ele não está falando da sua vida particular de lazer, ele está falando da vida pessoal, de você continuar estudando. Uhum. Então, tudo fica envolto à necessidade que o comércio, a indústria tem de tirar de você. Ela não te dá nada. Então, ela chega a te esmagar, querendo tudo e dando muito pouco. O retorno é pouco. Então, eu acho, sim, que a educação... Teoria do lucro seria, não? É do lucro. E o lucro faz parte do jogo? Faz, mas eu acho que é assoberbado, é além do que poderia ser, né? Você tirar tudo da pessoa. Hoje eu ainda trabalho 12, 14 horas por dia. Tipo, bem-vindo ao grupo. Somos desse grupo. O tempo inteiro ali, sem parar, de domingo a domingo, basicamente, né? Porque você leva trabalho para casa. É diferente de um trabalho manual que você... Ainda bem que o professor não faz isso, não leva trabalho para casa, né? Ainda bem. Só... Até parece. Só um pouquinho, né? Durante todo o tempo. Lembra do Sexto Sentido? Uhum. Qual a frequência você vê gente morta? Qual frequência você leva trabalho para casa? Todo tempo. Todo dia. Todo. Eu sempre brinco com a Juliana, que aí eu falo assim, cara, a gente tem que parar e vamos no shopping, vamos na praia. Porque o trabalho não vai parar. Ele tá 24 horas com a gente. Então, se a gente não decidir parar e ter um lazer e ter algum esporte, fazer alguma coisa, você não vai fazer. Porque hoje o trabalho está com você o tempo todo, né? Raros aqueles trabalhos que muitos trabalhos manuais são assim, você vai lá, um servente lá de obra, ele vai lá, fez, voltou para casa, acabou o trabalho. Exato. Aí ele está cansado, tudo bem, é um trabalho pesado, mas acabou, zerou ali no final do dia. Tem que fazer em casa. O nosso... Tem que fazer em casa de trabalho, bem claro. Tá cansado, óbvio. O nosso, ele transcende os horários, transcende os dias, não tem feriado, não tem... Tipo, às vezes você quer um feriado para continuar trabalhando, porque é o tempo que você tem para trabalhar sem ninguém te perturbar. É bem isso. Olha que louco. É bem isso. Eu não sei se isso muda muito quando você está no funcionalismo. Eu perguntei na empresa privada, mas não sei se muda muito. Mas não vamos entrar nesse mérito. Eu acho que hoje está todo mundo no mesmo barco. Acho que isso não faz mais diferença, né? Acho que todo mundo hoje tem que trabalhar excessivamente para conseguir manter o que conseguiu. Para ter o mérito. Né? E aí, que mérito é esse, né? Para onde vai esse mérito?